Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube. Um excelente sábado para vocês, um excelente fim de semana. Finalizando agora sim a nossa dose de luz com Emmanuel, destes dias que nós permanecemos aí relendo, lendo o livro Paulo Estevão, a psicografia do Chico para o livro maravilhoso de Emmanuel, né? Que nos narra essa história tão edificante deste homem, esse combatente do Evangelho, esse verdadeiro herói do Evangelho de Jesus, o apóstolo dos gentios, que é Paulo de Tarso. Então, nós ficamos felizes em poder divulgar esse trabalho, que, como nós dissemos no decorrer da semana toda, é a maior obra mediúnica já feita, não é? Por tudo que envolve essa obra, por todo o trabalho do Chico, de Emmanuel e pelos biografados, Paulo, Estevão, Abigail, os apóstolos do caminho, Simão Pedro, João, Tiago, todo aquele grupo de auxiliares que trabalhavam em nome de Jesus, não é? Os colaboradores de Saulo de Tarso, enfim, gente, é uma obra que realmente são os bastidores dos Atos dos Apóstolos que Emmanuel nos traz, não é? Da espiritualidade, esses relatos que permanecem lá na espiritualidade superior e que Emmanuel nos traz. Nós nos propusemos, gente, a trazer para vocês as frases de Jesus a Saulo, quando do encontro de Saulo com Jesus redivivo às portas de Damasco, que são 4 frases. O Senhor é bastante, como todo espírito superior, ele não se detém em falar muito, em ficar julgando, criticando, mas ele só pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? É a primeira frase. Depois se revela como Jesus, não é? Que é o mestre, o Messias, que os apóstolos galileus pregavam e que Saulo até aquele momento não aceitava. O Senhor diz: não recalcitres contra os aguilhões, não é? Falando a respeito das circunstâncias da vida, aqui que Saulo estava lutando contra essas circunstâncias, que na verdade era a misericórdia divina. E no final ele diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer, não é? Quando some a visão, Saulo fica cego, depois recupera a visão. Vocês vão ler lá, quem tiver a oportunidade de ler. Jesus vai se dirigir a Saulo, gente, agora já Paulo, que ele converte seu nome, passa a assinar a romana, né, como Paulo. Ele vai se dirigir novamente no final do livro, quando aparece, não vamos dar spoiler, mas ele vai dizer assim: sim, Paulo, sê feliz, vem agora aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que verdugos e mártires se reúnam para sempre no meu reino. A última intervenção de nosso Senhor Jesus é uma intervenção de esperança, e é uma intervenção que concentra em suas palavras, que Emmanuel nos relata, novamente, gente, aquilo que a doutrina espírita tem pregado e que nós muitas vezes pagamos até um preço por isso, porque ouço às vezes as pessoas comentarem que o espiritismo não é cristão porque não acredita no inferno, o espiritismo não é cristão porque por situações assim, como se fosse, para que alguém fosse cristão, você precisaria assumir determinadas crenças, não é? E não ter uma determinada conduta que te identificasse como cristão, como seguidor de Jesus, não é? Seguir Jesus, colocar em prática os seus ensinamentos, não pode ter a ver com a pessoa aceitar isso ou aquilo. Ah, Jesus falou que ia mandar para o inferno, vocês não acreditam, então vocês não são cristãos. Jesus falou também que quem tivesse que a mão se escandalizasse, que cortasse ela e jogasse longe. É lógico que o Senhor usava muita linguagem figurada, não é? Que um camelo não passa pelo buraco de uma agulha, não é, gente? Então, tudo isso, a própria cultura judaica, quem faz esse trabalho muito interessante é o nosso querido Haroldo Dutra Dias, quando ele estuda as parábolas, tem até um livro dele chamado Parábolas, Texto e Contexto, não tenho certeza se é esse o nome, mas é alguma coisa assim, em que ele faz uma análise, porque Jesus estava ali na cultura judaica e ele usava as parábolas, que as parábolas tinham vários tipos, inclusive um dos tipos que se utilizava era o exagero, não é? Você exagerava para que as pessoas pudessem compreender. Mas as palavras do Senhor, gente, elas guardavam, né? Ali como se fosse, como quando as pessoas vão explicar o Big Bang, né? O Big Bang, alguém puxou uma cordinha e o universo estava concentrado num ponto que explodiu e formou o universo, né? O Big Bang é mais ou menos isso. Eu não sou da área de ciências, não entendo nada disso, mas já ouvi o pessoal falando, né? Então aquilo explodiu, aquela grande explosão,
e que o universo estava concentrado num determinado ponto. Tudo que estava para ser criado, né, não foi criado, na verdade, tudo que surgiu para aqueles que são os adeptos do Big Bang estava concentrado, né? Para nós que acreditamos na intervenção divina, Deus criou por força da sua vontade, não é? Foi ele que puxou a cordinha. Agora, os ensinamentos de Jesus também estavam concentrados nas parábolas, não é? E hoje nós podemos, com o avanço da evolução humana, principalmente da ciência, nós conseguimos olhar aquilo com outros olhos, não é? Então, quando Jesus fala de inferno, nós acreditamos como espíritas que existem lugares de sofrimento que colocariam o inferno e aparecer um jardim de infância, que são locais de muito sofrimento. Mas que Deus, nosso Pai, não condena ninguém ao sofrimento eterno, gente. Como é que nós vamos esperar um juízo final onde Deus vai separar verdugos e mártires? Não é? Qual é a moral que vai nos destinar para ficar do lado dos mártires, gente? Nós que somos essa grande maioria de seres humanos que estamos todos na média. Não somos nem muito especiais para sermos anjos, mas também não estamos assim tão caídos para sermos considerados demônios, não é? Então, o que Jesus fala aqui no final, para que Paulo seja feliz, né, no final do livro, ele fala que a vontade de Deus é que todos se reúnam para sempre no reino. O que é esse reino, gente? É esse estado íntimo de plenitude, de paz. Isso sim vai nos identificar como cristãos. O que a gente faz da nossa vida nos identifica como cristãos. Qual que é a minha influência junto às pessoas que convivem comigo na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, na minha casa espírita, ou na minha casa religiosa. Isso faz de mim um cristão. Não é? Porque Deus, nosso Pai, não é farmacêutico. Ele não analisa as pessoas pelo rótulo, pela caixa. Ele analisa a pessoa por aquilo que ela é, que ela faz da vida dela. Então, a gente tem que respeitar os demais credos, as demais crenças, com todo carinho, mas principalmente respeitar os cristãos verdadeiros, que independente da crença ou do credo, ou mesmo muitas vezes sem ser adeptos deste ou daquele grupo religioso, são pessoas que estão lutando pela implantação do evangelho na terra, porque lutam primeiro pela implantação do evangelho no seu próprio coração. Percebem isso, gente? Então, o cristão é aquele que está trabalhando dia após dia por ser um indivíduo melhor, um indivíduo que se ajuste ao padrão de Jesus, um indivíduo que perceba que Jesus é uma presença na nossa vida. Ele não muda a cada um de nós, ele deixa aquilo que nós somos melhor. Ele pegou Saulo de Tarso, que tinha a energia voltada para um outro lado, e trouxe ele para o lado da divulgação do Evangelho, onde ele aproveitou aquela energia para se tornar o grande apóstolo dos gentios. Ele fez com que a luz de Jesus diante de Saulo faz com que Paulo seja ele mesmo. Mas agora é ele mesmo com o Cristo. Ninguém vai mudar, gente. Nós não vamos precisar ser parecido com ninguém. Não vou precisar imitar ninguém. Não vou precisar ser igual aos meus amigos queridos que são mais evoluídos do que eu vou ficar imitando ao meu amigo José Carlos, ao meu amigo Beto, a Isabel, ao meu amigo Williams que vive no mundo espiritual. Eu não posso, porque eles são únicos. E Jesus os tornou mais eles mesmos. Então eu tenho que também tentar fazer isso. Sem querer ser os outros, eu procurar ser, como nós temos dito, a melhor versão de mim mesmo, perante Jesus redivivo. É Ele que vai me tornar a melhor versão de mim mesmo. Gente, um grande abraço para vocês, tá bom? Falamos demais essa semana. Fiquem com Deus, fica aí o nosso incentivo, o nosso convite para quem ainda não leu, conhecer essa obra Paulo Estevão. Quem já leu faz tempo, dá uma relida, nós estamos relendo com muita alegria de poder sentir novamente a emoção de estarmos aí na vibração de Emmanuel, né, e na vibração do nosso Chico, neste relato, eu tenho cismado de falar relatório, neste relato da vida daquele que é o campeão do Evangelho, Paulo de Tarso, que dá nome, inclusive, à nossa cidade, ao nosso estado, né? Conta Emmanuel que quando Manuel da Nóbrega foi fundar a cidade, ele esperou, né, a data do dia 25 de janeiro, consagrada a São Paulo, né, que diz que Paulo espiritualmente estava presente à fundação.
Grande abraço para vocês, um bom fim de semana. Semana que vem a gente retorna, se Deus quiser, com o nosso Evangelho, a luz do Espiritismo, através da nossa sessão Uma Dose de Luz com Emmanuel. Até lá, fiquem com Deus. Até a próxima, gente.